Saudações cristãs a todos aqueles que visitam esse canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Você está no canal Espada Triunfante. Estamos fazendo uma análise do livro Uma Outra Herança Reformada, uma obra de 2007 que apresenta uma visão de Sebastian Castellion, exaltando Sebastian Castellion, dizendo que ele era superior a John Calvino, superior talvez como teólogo, superior em questões éticas. Bem, o que nós concordamos com os autores é que de fato Sebastian Castellion estava à frente do seu tempo concernente à tolerância, a questões de como servir melhor o próximo, como amar, como nós não matarmos, não devemos matar um homem por uma doutrina. Isso de fato, Sebastian Castellion estava à frente de John Calvino, estava à frente das pessoas da sua época. Ele viu muito derramamento de sangue, ele viu realmente muita coisa terrível, pessoas indo para a fogueira pelas regiões que ele passou, e realmente isso deixou ele muito triste. Mas o que muita gente não sabe também é que em questões de doutrina, Sebastian Castellion não era uma pessoa biblicamente exegeta, uma pessoa que realmente dava para confrontar John Calvino. Ele foi confrontado num livro que existe em português, chamado A Providência Secreta de Deus, um livro escrito por John Calvino, onde ele refuta as argumentações de Sebastian Castellion. Vai uma a uma. Sebastian Castellion não usava o seu próprio nome, usava um pseudônimo, e aí, mas John Calvino sabia que era ele que estava escrevendo. Então, ele rebateu ele teologicamente no livro A Providência Secreta de Deus, que é um livro muito interessante. Bem, numa era, como eu já disse no vídeo anterior, onde não existia o Edito de Nantes, que foi feito em 1598, que era um tratado em que as pessoas deveriam se tolerar, né? Católicos e protestantes deveriam ter um acordo de respeito às suas religiões, à sua fé. Então, esse tratado de Nantes, ele realmente acaba, né, em 1598, pelo menos tenta acabar com essa guerra, com essa disputa ferrenha entre os católicos e os protestantes. Bem, eu comentava com vocês também que houve pelo menos 3 inimigos dentre as centenas de pessoas que eram inimigos de John Calvino. Existia também 3 que se destacaram, né? Nós temos aí Jerônimo de Beausset, que era um freire que se converteu ao protestantismo, né? Era um carmelita que ele se converteu ao protestantismo, mas lá na frente ele se rebelou contra os teólogos reformados, principalmente John Calvino, e fez livros, literaturas contra o reformador protestante, mas no final da sua vida o camarada decide retornar ao catolicismo romano. Que tragédia espiritual, hein? Temos Miguel de Servetos, que já comentei nos primeiros vídeos aí, que de fato foi um erro de John Calvino entrar nesse, vamos dizer assim, a moda brasileira, né? Nesse angu, né? Ele devia ter deixado isso aí com o governo de Genebra, mas ele foi lá testemunhar contra Miguel de Servetos, devia ter ficado quieto, realmente errou feio mesmo. E também o livro, ele trata sobre a questão de Sebastian Castellion. Sebastian Castellion, então, ele também virou um opositor intelectual dos reformadores e principalmente de John Calvino. São esses 3 personagens que nós estamos comentando aqui nesses vídeos. E agora, o que é interessante é que você tem hoje muitas pessoas que usam como fontes, né, por exemplo, as obras deste freire, né, Jerônimo Beausset, pessoas que usam como fonte Stefan Zweig, né, que é o livro Uma Consciência contra a Violência, certo? Um livro
da época da Segunda Guerra Mundial, de um judeu que infelizmente acabou suicidando também, ele e a esposa dele, na década de 1940. Bem, muitas pessoas usam essas fontes para autenticar que João Calvino era um déspota, era um ditador, era um intolerante, era um sanguinário e por aí vai indo, certo? É muito mais fácil a gente falar mal de alguém do que falar bem, né, pessoal? Vamos ser sinceros? Olha para a nossa era hoje e não é mais fácil numa roda de pessoas falar mal de alguém do que falar bem? Porque todos esses atos são atos pecaminosos e falar inverdades de uma pessoa. Não estamos isentando John Calvino de que realmente ele errou. Como nós já dissemos, ele devia ter ficado quieto nessa história, não servido de testemunha, embora não tenha sido ele que lacrou a decisão ali do Estado concernente a Miguel do Cerveto. Ele errou, sim, de opinar, de testemunhar, né? Então isso realmente serviu para deixar a sua imagem muito ruim, né, no seu século e nos séculos vindouros. Mas, logicamente, que isto não apaga a grandiosidade do servo de Deus concernente ao que ele fez, as faculdades, as academias, certo? Ele tinha lá 1.500 pastores em Genebra que eram instruídos, eram discipulados, e depois espalhavam esses pastores que viravam missionários pela Europa e pelo mundo. Ah, mas eu não quero saber nada disso. O importante é o caso de Miguel do Cerveto. Tá bom, se para você é importante é só isso, fica para você. Eu só estou dizendo para você o que é historicidade, né? Então você, por exemplo, pega o livro aqui, Uma Outra Herança Reformada. Eles estão dizendo quase isso aí que você está dizendo aí, que não é importante a historicidade, né? Eles chegam a declarar aqui o seguinte, na página 12: uma última palavra introdutória. O leitor perceberá que este não é um livro acadêmico. Este aqui não é um livro acadêmico, escrito sobre o rigor de ditames próprios da historiografia. Ou seja, eles não estão debaixo de ditames da historiografia, da historicidade. Isso aqui, eu particularmente vejo como algo grave. Como algo grave. Você tem que velar, sim, pela historicidade. Certo? Você tem que saber que se você está escrevendo é verdade ou não. E se suas fontes, elas realmente são fontes que merecem crédito. Porque, veja, se você pegar, por exemplo, o livro aqui de Zweig, né? Ele escreveu outros livros também, tá? Ele era um pacifista, tá? Esse judeu que morou aqui no Brasil. Só que é o seguinte, você pega os livros dele, não tem uma bibliografia. Você não sabe de onde ele tirou essas informações aqui, tá? Então, eu me preocupo com a historicidade. Eu me preocupo, certo? Porque, veja bem, há variados artigos na internet, ok? Como, por exemplo, de Virgil Vaduva, que ele chega a dizer o seguinte, olha, ele chega a dizer aqui num artigo dele que Calvino chegou a matar 57 pessoas, baniu 76, confiscou a propriedade de inimigos políticos e teólogos, tomou o poder mediante revolta pública e despotismo, governou com punho de ferro. Aquele francês foi a primeira referência que ele fez nos livros de Genebra. Esse Calvino era um incrível advogado, um teólogo espetacular, mas era um tirano e um assassino. Certo? E qual foi a fonte, tá, que este site usou para dizer que ele era um assassino, um tirano? Aqui, ó, Stefan Zweig. Então, devemos entender que ele era um romancista, Stefan, ok? Ele não era um historiador, tá? Ele era um romancista, um escritor judaico austríaco, tá? E ele foi um liberal, ele foi um pacifista, só que ele não tinha convicções religiosas, tá bom?
Então ele passou aqui pela Segunda Guerra Mundial. Então você tem que prestar atenção na historicidade, sim, nas suas fontes, porque às vezes você pode estar levando gato por lebre. Então você tem que ter cuidado, tá? Então a questão de achar que não tem problema, a historicidade, isso é um assunto muito sério. Tem problema sim, e muitos problemas, tá? Porque você pode começar a navegar por situações difíceis, tá? Bem, no próximo vídeo então eu vou falar aqui algumas páginas do livro em que eu não concordo, porque eu não acho que está de acordo com a historicidade, tá? Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fique na paz aí. Deus abençoe.